Disse Jesus: quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se senta primeiro a calcular os gastos para ver se tem com o que acabar? Para que não aconteça que depois de colocar os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a zombar dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Lucas 14, 27 a 30. O que Jesus quer dizer a você é: se você vai servir a mim, então sente-se e calcule o custo. Quando abordamos a palavra de Deus, enfrentamos 3 problemas. Primeiro, o intelectual. Na atualidade não é tão problemático como foi há alguns anos. Quando eu ia à escola, a ciência parecia oposta à palavra de Deus. Na atualidade, muitos cientistas creem em Deus. Mas o problema intelectual que eu enfrentava é semelhante aos que muitos enfrentam hoje. Eu tinha que decidir quem era Jesus Cristo. Era o Filho do Deus vivo? Era o caminho, a verdade e a vida? Jesus era a encarnação de toda a verdade científica, psicológica, moral e espiritual? Esta é uma decisão que deve ser tomada acerca de Cristo, uma decisão intelectual. A Bíblia tem algumas coisas a dizer sobre a mente. Temos que amar ao Senhor com todo o nosso coração, toda a nossa alma e todo o nosso entendimento. Tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus, diz a Bíblia. A mente é importante, mas é preciso recordar que tem sido afetada pelo pecado. Não é possível chegar a Jesus Cristo somente de forma intelectual. Esse passo deve ser tomado por meio da fé. Foi por fé que eu disse: Senhor Jesus, eu creio que és quem disseste ser, o Filho do Deus vivo, o Criador do universo, que morreu na cruz pelos meus pecados e se levantou outra vez para minha justificação. Creio, Senhor, que irás regressar para estabelecer o teu reino. Sei que és o meu Salvador e por fé te aceito. Quando fiz isto, ele entrou no meu coração e me transformou numa nova pessoa, e o mesmo fará por você. O segundo problema que enfrentamos ao comparecer diante de Jesus é da natureza moral. A satisfação das normas elevadas de Cristo. Jesus exige o primeiro lugar em tudo. As pessoas chegam a Cristo sabendo que tem que pagar um preço. Não pode levar consigo seus pecados sujos. Terão que deixar de mentir, de deitar-se com a mulher ou o homem que não seja o seu cônjuge, de burlar na escola ou no serviço. Tem que gastar tempo estudando a palavra de Deus para mostrar-se aprovado a Deus, como obreiros que nada têm do que se envergonhar. Todas estas coisas são custosas. Você está disposto a pagar o preço? Não é possível levar uma vida limpa na atualidade. Só há uma maneira: com Cristo no seu coração. O apóstolo Paulo disse: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2, 20. As Escrituras dizem: pois o pecado não terá domínio sobre vós. Havia uma época em que o pecado reinava na sua vida. Mas quando você aceita Cristo, o pecado já não domina mais você. Cristo reina e pode ajudar você a satisfazer as altas normas morais e éticas que Ele mesmo estabeleceu. De imediato, o aceitar a Cristo não nos fará perfeitos. Suponhamos que você aceite a Cristo e se rebele e caia. O que acontece? Diga então imediatamente: ó Senhor, lamento, perdoa-me. Eu me afasto deste pecado com a tua ajuda
e não quero voltar a cometê-lo. Se você o confessar, ele, Jesus, é fiel e justo para perdoá-lo. Se tem pecado, corra para ele e diga: Senhor, tenho pecado, me arrependo, e eu me rendo perante a ti. O terceiro problema ao aceitar a Cristo é emocional, porque em realidade todos nós somos mente, vontade e emoções. Deus quer ser o Senhor da sua carreira, do seu casamento, das suas amizades, da sua moralidade. Quer que entreguemos tudo. Ninguém diz que tem que chorar ou rir quando aceitar a Cristo, mas não se pode olhar na cruz e entender o seu significado profundo sem sentir-se comovido pelo fato de que Deus enviou seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, para que derramasse o seu sangue e morresse por você, para que você pudesse ter perdão dos seus pecados e vida eterna com Deus. Deus nos faz 3 chamadas. Primeiro, nos chama a pessoa de Jesus Cristo. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados são como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Isaías 1:18. Podem embranquecer-se como a neve devido à cruz, ao sangue que Jesus ali verteu e que nos purifica de todo o pecado. Por isso Deus chama você a Cristo. Não é uma chamada à igreja, à família, nem à nação. É uma chamada a uma pessoa, a Jesus Cristo. Em segundo lugar, Deus nos chama à consagração. A palavra consagração significa apartar-se. Nós podemos nos dedicar, mas somente Deus pode nos consagrar. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Romanos 12:1. Pense na sua vida como se fosse uma casa para a qual você tem um molho de chaves. Quando você responde à chamada de Cristo para a salvação, você entrega a Deus a chave da porta principal. Entrega a sua vida a Cristo como Salvador e Senhor. E aí, em resposta à chamada de Deus à consagração, você entrega todas as outras chaves a Deus. Para uma mãe ou um pai, isso significa entregar o seu bebê a Deus. Para um negociante, isso quer dizer entregar a Deus as chaves da sua empresa. Para um estudante, implica em entregar a Deus as chaves da sua educação e sucessivamente dar a Deus as chaves dos seus romances, do seu futuro casamento. Cristo torna-se Senhor de toda a sua vida. A Bíblia nos diz: portanto, assim como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim também nele andai. Colossenses 2:6. Em terceiro e último lugar, Deus nos chama a servir. Ah, quem me dera que tivéssemos neste momento 1 milhão de jovens que dissessem: Senhor, irei aonde tu queres que eu vá, e serei o que queres que eu seja. Sim, Deus os necessita, requer enfermeiras e doutores, negociantes e políticos, líderes cristãos que estão dispostos a pagar o preço, dar um passo à frente e servir a Cristo.